É possível recuperar os criminosos? O governo tem legitimidade para fazer experimentos em criminosos? Será que todos temos livre-arbítrio ou será que somos 100% condicionados pelo meio em que vivemos? Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. É muito comum a discussão sobre se é correto e possível o Estado buscar a recuperação psicológica e a ressocialização de criminosos dos mais variados tipos de transtornos de personalidade e problemas de convívio social. Será possível um dia criarmos um método eficaz de recuperar assassinos, psicopatas e pessoas sem remorso? Na obra Laranja Mecânica, o autor Anthony Burgess nos traz uma Londres futurista e dominada por um sistema de governo autoritário, sucumbida pela violência, pela desordem social e pelo hedonismo, onde o Estado buscava tentar reabilitar pessoas que sofriam tanto de vícios com drogas quanto de transtornos de personalidade. A história nos faz refletir sobre a problemática de o governo arrogar para si o direito de fazer experimentos nas pessoas, objetivando reeducá-las para viver em sociedade, e como os experimentos forçados de lavagem cerebral violam completamente o direito do indivíduo sobre seu próprio corpo e seu livre-arbítrio. Na história, as gangues causam o caos nas cidades e cometem todo tipo de violência, até mesmo com mulheres e pessoas indefesas como mendigos. Alex é o personagem principal e faz parte de uma dessas gangues. Ele e seus amigos saíam drogados às ruas, procurando criar problemas e praticar vandalismo sem se importar com as consequências e com a vida alheia. Num episódio brutal, sua gangue se junta para agredir de forma covarde um mendigo deitado na rua. Depois, entram na casa de um casal, espancam um homem que era um senhor de idade e cadeirante e abusam da mulher indefesa na frente de seu marido, num ato de brutal perversão. Após ser traído por seus próprios colegas de gangue durante a prática de um crime, Alex é preso pela polícia. Na cadeia, ele passa a ter contato com a religião, que era usada para ressocializar e melhorar os presos. Claro, no caso de Alex, como um psicopata inteligente e calculista, ele finge estar sendo doutrinado pela religião, sempre buscando se libertar da prisão. Alex passa a ser usado pelos políticos daquela sociedade como uma prova de que é possível recuperar os marginais e criminosos. Se torna um troféu para o governo de que seus métodos funcionam. Ele acaba virando uma cobaia de um método de lavagem cerebral que buscava sua total recuperação psicológica. É o chamado método Ludovico, em que ele teria que ver imagens nas sessões dos tratamentos. Ele passa a ser obrigado a ter que assistir todo tipo de cenas violentas e escutar suas músicas preferidas, num processo evidentemente traumático. Cria-se uma ideia de que o Estado exerce de forma eficiente o papel de recuperar as pessoas de seus transtornos e maldades. E assim, Alex passa a repudiar o que ele próprio praticava, a violência contra pessoas indefesas. O problema é que depois de ser cobaia dessa experiência de lavagem cerebral, sempre que ele escuta suas músicas preferidas, todas as cenas violentas e traumáticas que ele viu durante o tratamento voltam à sua mente. Apesar de voltar à sociedade, ele volta a entrar em contato com todo o terror que ele praticava, vivenciando ele próprio a violência que praticou. Aparentemente, após ser libertado da cadeia, ele volta diferente e supostamente capaz de se tornar uma pessoa civilizada e com arrependimento de seus crimes. O fenômeno da psicopatia e da perversidade humana divide opiniões e chega a dúvidas sobre se é possível não recuperar a pessoa, ou se ela já nasce assim e morrerá assim. O estranho do personagem Alex é que ele não teve uma história de vida traumática, para se supor que a brutalidade que ele praticava era fruto de experiências em sua infância. Se ele nasceu assim, esse nada do mundo corrompeu sua mente psicológico, por que tentar então recuperar uma pessoa dotada de tal insanidade? A personalidade de Alex, de fato, é um mistério. Será que ele sofria de transtorno de personalidade? E de onde herdou isso? A personalidade e a mente humana são complexas e objetos de estudo por parte de diversas teorias. Há muitos casos de pessoas que viveram uma vida inteira honesta e sem praticar crimes, ou demonstrar sequer a possibilidade de cometê-los. Ainda assim, esse mesmo tipo de pessoa pode, numa situação atípica, de elevado nível de estresse, depressão ou pressão psicológica, vir a cometer atos criminosos inimagináveis e desumanos. Fica clara, então, a dificuldade de prever esse tipo de conduta, na qual uma pessoa que viveu pacificamente durante décadas pode um dia matar outras pessoas num estado de surto.
No entanto, assassinos em série e criminosos com longo histórico de agressão e mau comportamento são muito mais fáceis de se identificar. Esse, de fato, era o Alex. Será que, no caso de Alex, ele herdou esse transtorno de personalidade da própria sociedade, esta que se encontra no estado de corrompimento moral e ausência de virtudes? Até que ponto a sociedade, para além dos pais e dos parentes próximos, pode influenciar no caráter e no estado psicológico de uma pessoa? Quando se estuda algumas sociedades, é perceptível o grande número de executores dispostos e sádicos, além dos mais variados tipos de psicopatas sem remorsos, que trabalhavam para o Estado cometendo todo tipo de crime e eram premiados e respeitados. Aquele Estado na Alemanha legitimava e legalizava o assassinato e todo tipo de brutalidade para com pessoas inocentes, mesmo de crianças, idosos e mulheres grávidas. O crime era lei na Alemanha, e nesse caso é até compreensível entender a existência de um grande número de pessoas com algum grau de transtorno de personalidade e ausência de remorso. Aquilo que é premiado são aumentados os incentivos para fazê-lo. Uma pessoa, para subir na escala hierárquica de um Estado totalitário, precisa praticar atos brutais e não mostrar arrependimento. Assim, ele consegue mais poder e mais reconhecimento. Em sociedades comunistas, a situação é idêntica. Expropriar e assassinar pessoas em nome da igualdade, da revolução, do Deus-Estado e de um futuro comunista é aprovado e reforçado pelo próprio governo, que acaba criando uma sociedade acostumada com a violência. Este parece ser o caso em que a própria sociedade, sucumbida a um estado de total insanidade e ausência de padrão moral, corrompe a mente e a moralidade de todas as pessoas que nela crescem e vivem. Consequentemente, basta que uma autoridade pública qualquer execute uma ordem, mesmo que a de roubar e violentar desconhecidos e inocentes, que os agentes da lei ou cidadãos comuns que acreditam cegamente no Estado irão fazê-lo sem questionar. Quando a violência é institucionalizada, ela é normalizada. Por isso, um dos principais inimigos dos comunistas é o cristianismo, pois este é dotado de padrões morais elevados. As questões filosóficas são explícitas em Laranja Mecânica. Será que o governo, para conter ou recuperar criminosos, poderia violar certos direitos individuais e ter total controle sobre o corpo do indivíduo? Será que pessoas potencialmente perigosas podem sofrer controles e experimentos do governo? A questão é, o que é ser perigoso numa sociedade onde o Estado dita e controla tudo é definido pelas pessoas que estão no poder. E é aí que se abrem brechas para uma ilimitada concentração de poder político. É claro que na história de Laranja Mecânica, o personagem Alex era sim um criminoso da pior espécie e deveria ser rigorosamente punido. Mas isso não quer dizer que em 100% dos casos o governo irá querer fazer justiça. Sabemos que há diversos governos que promovem e premiam a injustiça. Então, por que sempre confiar no governo? Em Cuba, por exemplo, o maior meliante aos olhos do regime é quem defende a liberdade e se manifesta contra a ditadura da pequena ilha. Ou seja, se o governo lá tem poder onipotente para punir e condenar quem ele quer, ele aproveitará desse poder irrestrito e sem contrapartes para efetuar todo tipo de injustiça que beneficiará a elite no poder. É claro que, em muitos casos, é fácil identificar um criminoso, uma pessoa que excede em muito da sua liberdade ao ponto de violar os direitos de outros. Mas quando um governo, seja ele qual for, tem carta branca para definir quem é perigoso ou não para a sociedade, sem uma base ética racional sólida, ele o fará sempre buscando os seus objetivos próprios e não o bem comum. O governo, como monopólio da violência e da cobrança de impostos, nunca esteve preocupado com o bem de seus súditos, e nem tem sequer incentivos para isso. Toda sociedade civilizada deve funcionar com base em leis objetivas e que sigam uma ética a priori de qualquer interpretação, desejo e intenção política. É a ética de propriedade privada que vê o indivíduo como autoproprietário de si mesmo e que pode ser racionalmente defendida sem entrar em contradições em sua base lógica, como foi bem defendida por Hans Hermann Hoppe, que a teorizou e denominou de ética argumentativa. Numa sociedade libertária e anarcocapitalista, toda lei teria como base o princípio de não agressão à propriedade de outros. Todas as pessoas teriam direito de se armar para se proteger de possíveis agressores, e existiria um livre mercado no setor de justiça. Ainda assim, a lei de propriedade é absoluta e seguida por todos os tribunais, já que a ética de propriedade é universal.
Para exercer a justiça, o objetivo seria, primeiramente, fazer o agressor recompensar sua vítima pelo roubo e depredação da sua propriedade. No entanto, em casos mais graves, como assassinato, algumas cidades poderiam ter regras mais rigorosas, como pena de morte para assassinos e estupradores, por exemplo. Assim, o incentivo para esses delinquentes e criminosos praticarem seus atos seria drasticamente diminuído. Todos eles seriam punidos e marginalizados, sempre desencorajados de praticarem quaisquer crimes. O problema do Estado, mesmo quando a sociedade ainda tem um bom padrão moral, como uma sociedade guiada pelo cristianismo, é que ele é um monopólio que não sofre pressão de nenhuma contraparte, caso a elite abuse de seu poder. E isso, por si só, promove um desbalanceamento de poder de decisão entre a elite política e o resto da sociedade. As pessoas comuns, pagadores de impostos que não ocupam posição de poder no aparato estatal, ficam à mercê do que a classe política deseja. Se essa elite política é imoral e defende bandido, como os marxistas e progressistas o são, esse será o modelo de sociedade implementado pela lei do Estado, uma legislação branda que incentivará o marginal a cometer mais crimes, já que não terá a devida punição, e tão logo, caso preso, acaba sendo libertado. Assim, nesse tipo de sociedade doutrinada pela contradição moral marxista, o próprio ambiente acaba corrompendo as pessoas, que passam a ter remorso dos criminosos vistos como vítimas da sociedade, e não das verdadeiras vítimas da agressão, premiando os agressores e psicopatas. A sociedade e suas leis, em grande parte, parecem ter poder de influência na vida e nas condutas de um ser humano, como quando ela os premia se praticaram um ato X ou as pune se praticarem outro ato Y. No entanto, por outro lado, as pessoas podem escolher quais decisões tomar e como educar seus filhos. Um exemplo é que mesmo nas sociedades totalitárias citadas anteriormente, onde a violência e a injustiça foram institucionalizadas, as pessoas ainda assim sabiam, ao menos em algum grau, que matar é violar a vida de uma pessoa, seu bem mais precioso. E você, acredita em total livre-arbítrio do indivíduo ou acha que somos 100% condicionados pelo meio em que vivemos? Por fim, deixo aqui a visão do autor Anthony Burgess. É preferível ter um mundo onde a violência é feita com total consciência, a violência escolhida como um ato da vontade, do que um mundo condicionado para ser bom ou inofensivo. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por O Historiador Libertário, revisado por Donda e narrado por Baby Yoda. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e o compartilhe em sua rede social. Se você deseja acompanhar nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Até a próxima!